E como sempre acontece em todas as galas, este também é um dos momentos mais aguardados da noite. Ana Guedes. Sem dúvida, Júlio. É um momento muito esperado nas galas dos Dragões de Ouro. É o momento do discurso do Presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. Excelentíssimo Sr. Ministro do Ambiente, Engenheiro Matos Fernandes, Reverendíssimo Sr. Bispo do Porto, Dom Manuel Linda, Reverendíssimo Sr. Bispo Dom Américo Aguiar, Sr. Presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, Conselheiro Matos Fernandes, Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, Senhor Presidente da Junta Metropolitana do Porto, Professor Eduardo Vítor Rodrigues, Senhor Presidente da Assembleia Municipal do Porto, Miguel Pereira Leite, Senhor Presidente da Associação de Futebol do Porto, Dr. José Lourenço Pinto, Senhor Presidente da Liga Profissional de Futebol, Dr. Pedro Proença, meus caros colegas, presidentes dos clubes, amigos e adversários, senhores presidentes das câmaras municipais dos diversos pontos do país aqui presentes, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores treinadores e caros atletas do Futebol Clube do Porto, claques do Futebol Clube do Porto, que saúdo na pessoa do Fernando Madureira, meus caros amigos, meus queridos galardoados, quando em 1985 era eu já presidente do Futebol Clube do Porto, numa direção em que contava com toda a honra e o prazer, com nomes e figuras como o Dr. Pôncio Monteiro e o engenheiro Armando Pimentel, decidimos numa noite criar 2 novos troféus para galardoar os que se distinguissem no Futebol Clube do Porto, os Dragões de Ouro e os Dragões de Honra. E não pensávamos nós que ao ter essa ideia, passados tantos anos e durante tantos anos, a entrega desses troféus havia de se tornar, quiçá, no maior evento anual, não desportivo, mas social, da vida do Futebol Clube do Porto. Quando, no Casino da Póvoa de Varzim, em 17 de janeiro de 1986, pela primeira vez entregamos o Troféu dos Dragões de Ouro, não tínhamos a noção da importância que isso havia de ter na vida do Futebol Clube do Porto. Nessa altura, os desportistas eleitos e distinguidos foram 6, que na altura eram importantes, mas hoje, passado 33 anos, fazem parte da história do Futebol Clube do Porto como Dragões de Ouro, escritos a letras de ouro. Foram Artur Jorge como treinador, que havia de ser mais tarde campeão europeu, o primeiro treinador português a ser campeão europeu. Havia de ser Fernando Gomes, o nosso eterno bota de ouro, que ainda hoje é o maior goleador da história do Futebol Clube do Porto. Foram as nossas campeãs. A campeã do mundo dos 10.000 metros, Aurora Cunha, e a vencedora de uma medalha nos Jogos Olímpicos, a Fernanda Ribeiro, foram umas das distinguidas. E os outros 2 atletas foram Cristiano Trindade, hoquista de eleição, e Rui Borges, recordista de muitos recordes na natação. E se essa semente, com estes 6 dragões de ouro, germinou, não há dúvida nenhuma. Durante
estes 33 anos foram galardoados grandes figuras do desporto do Futebol Clube do Porto, do desporto nacional, grandes figuras da vida da sociedade portuense e da sociedade nacional e internacional. Mas passados 33 anos, como que uma vaga imensa hoje tivesse desaguado aqui neste mar azul, trouxe-nos um enriquecimento enorme no nosso oceano. Trouxe-nos 15 novos dragões de ouro e um dragão de honra de excelência. Por isso, fico, e naturalmente terão ficado todos, os que conhecem, sentem e vivem o Futebol Clube do Porto, uma alegria enorme ao ver desfilar todos os que aqui foram condecorados. Foi um desfile bonito, um desfile impressionante. O dragão de ouro atribuído à Casa do Futebol Clube do Porto de Esposende foi o coroar do saltar das barreiras de Esposende para abranger todo o Minho, como fizeram numa festa magnífica, em que transformaram o Minho numa festa azul e branca, com todas as casas do Futebol Clube do Porto, num simbolismo de que realmente os dragões do Minho estão todos juntos. O dragão de ouro atribuído ao parceiro, ao projeto do ano, foi ao Futebol Clube do Porto TV. Entregue aqui a alma mater desse projeto, ao Manuel Tavares, foi o sinal de que o Futebol Clube do Porto não está adormecido, continua a passos largos no caminho da modernidade. O dragão da dedicação, entregue à Joana Teixeira, foi para mim um momento muito alto desta festa. Ela referiu, e é verdade, que o desporto adaptado tem já mais de 30 anos. E a promessa que fiz quando se criou a secção de que ela não acabaria enquanto eu fosse presidente do Futebol Clube do Porto, eu tenho a certeza que ela nunca acabará, seja qual for o presidente do Futebol Clube do Porto. O dragão de ouro do funcionário do ano. Eu costumo dizer, e aqueles com quem eu tenho o prazer de trabalhar no Futebol Clube do Porto sabem, que para quem trabalha no Futebol Clube do Porto, o dia-a-dia tem que assentar em 4 pilares: rigor, competência, ambição e paixão. A Ana Lima, como muitos outros, hoje podiam ter estado aqui no lugar dela, porque felizmente, como ela, temos muita gente competente e dedicada, mas ela tem talvez a cereja no topo do bolo. É que, além desses 4 pilares, ela tem uma descrição que ninguém sabe nem calcula a importância que ela tem no dia-a-dia do Futebol Clube do Porto. O prémio Carreira, entregue ao Dr. Nelson Puga, não foi o terminar, foi a meta volante da sua longa carreira, em que ele tem sabido conquistar todos aqueles que com ele lidam. O Dr. Nelson Puga tem, como todos nós, 2 famílias, a nossa de sangue e o Futebol Clube do Porto. Mas para ele tem também, em cada elemento de que tem que cuidar da saúde, em cada elemento com que convive, ele tem-nos também como membros diletos da sua família. O jovem revelação do ano, o Fábio Silva, é um menino que aos 16 anos
já vencia um título europeu, já era campeão nacional, já sabia o que era a glória no Futebol Clube do Porto. E com 17 anos passou a ser o mais jovem marcador de golos em jogos oficiais do Futebol Clube do Porto. Com 17 anos apenas. Não foi o primeiro a marcar golos com 17 anos. Foi o quinto. Mas de todos os que marcaram com 17 anos, ele foi de facto o mais novo. Por isso é mais um recorde na vida deste atleta, que mesmo jovem sente o Futebol Clube do Porto e que fez questão que antes de receber o galardão que hoje recebeu, fez questão, junto de mim, em antes disso renovar o seu contrato e prolongar o seu contrato com o Futebol Clube do Porto. O jovem do ano, o Baró, parece uma gazela elegante dentro do campo, mas hoje passou de gazela a dragão de ouro. Um dragão de ouro cheio de talento ao serviço do futebol. Ao futebol que nos encanta, sobretudo porque com todo o seu talento ele põe acima disso o interesse do coletivo. Baró vai ser uma grande realidade depois de ter recebido hoje o Prémio da Juventude. O atleta amador do ano, o Jaspers, veio propositadamente da Holanda. Ganhou tudo o que há para ganhar. É o número 1 do ranking mundial de bilhar neste momento. Mas o que mais me impressiona, para além do seu virtuosismo, das bolas impossíveis que ele consegue concretizar, é que no fim de cada jogo, no fim de cada vitória, sejam elas nacionais ou internacionais, ele sempre tem um gesto de carinho para com o símbolo do Futebol Clube do Porto, que sempre usa no casaco com que joga. Isso, para mim, toca-me mais do que as suas próprias vitórias. O atleta de alta competição, é lógico que se na época que termina o handball ganhou tudo o que havia para ganhar e encantou a Europa com os seus resultados e, sobretudo, as suas exibições, é lógico que tinha que ser um atleta do handball. E dentro desses atletas, por ser o seu capitão, por ser um atleta que dá tudo o que tem dentro do campo, que é uma voz sempre presente junto dos seus colegas, só podia ser o nosso querido Salinas a vencer esse prémio. O futebolista do ano, Marega. O Marega, como canta a música que os Super Dragões lhe dedicam, é realmente um exemplo. Um homem em que poucos acreditaram durante algum tempo, mas que com a vinda do nosso treinador Sérgio Conceição passou a saber que acreditavam nele, que acreditávamos nele, que ele iria ser importante no Futebol Clube do Porto. E depois de toda essa confiança, ele é hoje para todos nós indispensável no Futebol Clube do Porto. É um espetáculo dentro do espetáculo que é um jogo de futebol. O atleta do ano. Um corpo franzino, como há bocado todos puderam verificar. Com tenros 24 anos, foi um dragão indomável. 3 dias antes de terminar a volta a Portugal, visitei-o em Bragança
antes da partida para uma das últimas etapas, no dia seguinte a ter tido uma queda importante. Foi aconselhado a desistir, mas disse-me ao pequeno almoço antes da partida: não vou desistir e vou ganhar. E ganhou. É com este espírito que se tem que envergar a camisola do Futebol Clube do Porto. E é um autêntico porta-voz do Futebol Clube do Porto no Algarve, sua terra natal. João Rodrigues, só não te nomeio embaixador do Porto na região do Algarve, porque ela ainda não existe, porque, embora estando na Constituição Portuguesa, há muita gente que a jura, mas há pouca gente que a cumpre. Se o handball foi a modalidade de rainha na época terminou, perfeitamente lógico que seja o seu treinador, o Magnus Andersson, o eleito para este prémio. Só que há uma coisa importante que tem que ser dito, é que o Magnus não foi eleito Dragão de Ouro por a modalidade de ter sido a rainha da época. O Magnus foi eleito porque foi ele que fez com que o handball fosse a modalidade de rainha no Futebol Clube do Porto. E queria dizer-vos um pequeno pormenor que eu acho interessante, é que neste magnífico pavilhão, que é hoje um palco, uma sala de visitas privilegiada para qualquer espetáculo na cidade do Porto, neste mesmo pavilhão em que ele recebeu o seu Dragão de Ouro, em 1994, ele sagrou-se aqui como jogador campeão da Europa pela Suécia. É uma feliz coincidência que fará com que ele nunca se esqueça também deste dia. O parceiro do ano, já aqui foi referido por ele próprio, que é um projeto de sucesso. É um projeto que foi firmado com aperto de mão. Talvez não se lembrem que uns dias antes, um clube rival nosso apresentou com pompa e circunstância a sua secção de ciclismo, apresentando os ciclistas de W52. Mas não era verdade. Nada estava decidido nem firmado. Encontramos-nos, falamos, apertamos a mão e o contrato ficou feito. Feito e bem, porque em 4 anos, 4 voltas a Portugal foram vencidas, a deste ano por equipas, por pontos e individual. Parceria que eu guardo no coração até pela forma como foi concretizada. Dirigente do ano, também da modalidade rainha. O engenheiro António Borges é uma pessoa que se apaga. É demasiado modesto para ele mesmo poder reconhecer a importância que tem no Futebol Clube do Porto. Homem de sucesso, já tendo passado por cargos de grande importância na vida política e social, é no Futebol Clube do Porto, de uma humildade, de uma dedicação que quem ouvir e não o conhecer bem, pensará que é um homem qualquer. Não é. É um grande homem que eu muito admiro,
é um verdadeiro dragão de ouro. O sócio do ano, o meu querido amigo, deixe-me que o trate assim, Dom Américo Aguiar. Entrou no Futebol Clube do Porto pelas mãos do Dom António Francisco. Logo sentimos uma grande empatia. Logo se rendeu e se deixou conquistar pelo Futebol Clube do Porto. Logo passou a ser uma presença permanente nos dias importantes do nosso clube. Foi também para mim importante as suas palavras, as suas mensagens, o seu conforto, a sua palavra de alento nos momentos mais difíceis. O Senhor sabe, como eu sei, que hoje quem o trouxe para aqui é no céu o seu, o meu e o representante do Futebol Clube do Porto. E isso aumenta-lhe a responsabilidade enorme que o Senhor tem, cada vez mais, de ser e ajudar o Futebol Clube do Porto. Foi uma grande aquisição, uma grande felicidade para mim, sei que para si e para o Dom António. Largos dias tem 100 anos. Foi o título escolhido pelo editor de um livro que escrevi já não sei há quantos anos. E largos anos tem 16.250 dias, que são os que já vivi como dirigente do Futebol Clube do Porto. São, sem dúvida alguma, muitos, quiçá demasiados, mas são dias que vivi com paixão, são dias que vivi com o prazer enorme de contar com a colaboração e a presença de quase todos vós. O futuro a Deus pertence. Não sei quantos dias mais aqui poderei estar. Não sabemos, qualquer um de nós, quantos dias mais andará cá neste mundo. Eu sei que, se Deus quiser, ainda vou andar muitos, porque quando estou doente, os meus médicos não me deixam morrer. É um descanso e uma garantia que eu tenho. Mas o tempo que eu possa ainda cá andar, que Deus queira que eu cá ande, esse tempo não quero que seja um tempo extra. Tempo extra faz-me lembrar papagaios e cartilheiros. Não, eu não quero viver tempo extra. Eu quero viver o tempo livre. Não quero que o tempo que me reste seja para eu viver preocupado com os meus inimigos, com os que me odeiam. Não quero. Eu quero que o meu tempo livre que ainda me reste seja vivido a amar e a gostar de todos os que de mim gostam e me amam. É para isso, só para isso é que valerá viver. E, naturalmente, contando com a vossa ajuda, contando com o vosso entusiasmo, o Futebol Clube do Porto, seja com quem for, será sempre um grande clube. Finalmente, e porque os últimos são os primeiros, eu queria aqui evocar o nosso querido presidente Paulo Nunes de Almeida. Não vou dizer de forma alguma o excelente chefe de família que ele foi. Sabe-o a mulher, sabe-nos os filhos, sabem-nos os irmãos, sabem-nos todos da sua família. Não sou eu que o devo dizer.
Não vou dizer o que ele foi na sociedade portuguesa. Sabe-o todos os que com ele tiveram o prazer e a honra de conviver. Não vou dizer o portista que ele foi, porque ele demonstrava em cada atitude, em cada movimento, em cada palavra, por isso não é necessário que eu fale nada do nosso presidente Paulo Nunes de Almeida. Quero é apenas dizer ao Paulo Nunes de Almeida que ele não morreu. As pessoas só morrem quando morrer a última pessoa que as ame. E vão faltar muitas gerações até que morra a última pessoa que ama o Paulo Nunes de Almeida. Muito obrigado. De mil adeptos no estádio.